Salve minha grande família vascaína, enfim, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. É um vídeo difícil hoje de se fazer, um vídeo complicado, uma noite mal dormida, triste, chateado, com diversos pensamentos, né, que passam na nossa cabeça, vendo um clube hoje completamente desgovernado, um time se apequenando a cada partida que passa. Sinceramente, tá difícil demais, cara. Tá difícil demais ser vascaíno. Como eu sempre falo, eu gosto de trazer isso aqui pra vocês no canal, que na dificuldade que a gente tem que se unir, na dificuldade que a gente tem que de alguma forma tentar ajudar, mas realmente tá muito difícil, cara. Tá muito complicado. A situação do Vasco hoje é uma situação desesperadora, é uma situação que eu não imaginava ver o Vasco passando, né, depois de 3 rebaixamentos. Imagina-se que você vai aprender a lição e você vai crescer com isso, mas o que acontece no Vasco é justamente o contrário. Quanto mais o Vasco sofre, pior as coisas ficam. Mas enfim, a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo as notícias, as novidades, as informações aí de tudo que está acontecendo nesse momento, né? Partida de ontem, possível anulação do jogo contra o Internacional, né? Depois daquela sacanagem que foi feita mais uma vez dentro da nossa casa, relacionada à arbitragem de vídeo do VAR. Vamos falar da situação do Vasco, obviamente do Campeonato Brasileiro, e as nossas chances aí de rebaixamento que aumentam demais a cada rodada, né, que passa aí. Faltam apenas 2 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. E vamos falar, cara, o que pode acontecer para salvar o nosso clube. Eu vou tentar de alguma forma expor a minha opinião, eu vou tentar de alguma forma mostrar que o Vasco tem jeito, tem sim uma forma da gente conseguir tirar esses 20 anos que assolam, que destroem a história recente do nosso clube, e colocar o Vasco nos trilhos de uma certa forma. Então, mais uma vez aqui eu já peço encarecidamente para todos vocês que são vascaínos, que gostam aqui do nosso trabalho, que de alguma forma tentam ainda ver um futuro próspero na nossa instituição, que acompanhem o vídeo até o final, que deixem aqui nos comentários as suas críticas, o que você acha de tudo que está acontecendo no clube desse momento. Lembrando, cara, que eu não tenho culpa de nada, você não tem culpa de nada. Nós de alguma forma tentamos cara, ajudar o Vasco, se associando, doando, passando informações, expondo mentiras, expondo bravatas. Então sempre peço, cara, que você que quer de alguma forma ajudar, que você continue assistindo os vídeos, continue aqui deixando nos comentários sempre a sua opinião, que é importante demais para a gente poder de alguma forma ajudar o nosso clube no futuro, compartilhando e trazendo aí seus amigos, suas amigas, seus familiares para fazerem parte aqui do nosso canal, né, que hoje, graças a Deus, é um canal forte, é um canal que tem voz, é um canal que tem de alguma forma uma influência muito grande dentro do clube. Muitas vezes a gente é procurado por pessoas de dentro do Vasco, até muitas vezes pedindo ajuda, porra, divulga de repente alguma coisa relacionada ali de algum evento que vai ter dentro do clube. E a gente quer ajudar o Vasco, mas a gente não quer tirar proveito do Vasco, muito pelo contrário. A gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco brigando por grandes coisas, e a gente aqui não tem rabo preso com ninguém. Aqui a gente expõe o que tem que ser exposto, e sempre vai ser assim, porque quando eu criei esse canal, eu criei com o intuito simples e exclusivo: primeiro, de unir o torcedor vascaíno; segundo, de ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama de todas as formas que forem possíveis; e terceiro, de expor tudo e qualquer pessoa que acontecer de errado dentro da nossa instituição. Então vocês podem contar comigo, como eu sempre falo, compartilhem, divulguem. A gente está perto aí de alcançar uma marca muito grande, cara, que são quase 400 mil torcedores unidos aqui, né, com força, com voz. Então, que a gente siga aí firme e forte nessa pegada, sempre ao lado do nosso clube. Então, ó, deixa aquele joinha no vídeo aí, compartilha, divulga. Se você é novo por aqui, já se inscreva no botãozinho vermelho. Desculpa essa introdução, mas é que eu precisava colocar isso pra fora. Eu acho que hoje é talvez um dos vídeos mais difíceis nesses 3 anos de canal. O Vasco aí muito próximo, né, de um rebaixamento. Então, realmente, eu tô falando aqui sem pauta, eu tô falando aqui sem realmente ter nada anotado. Eu tô falando do coração, eu tô falando do que eu tô sentindo no momento, e é basicamente isso aí. Então, vamos comentar um pouco, né, sobre a partida de ontem. Quando saiu a escalação,
com Carlinhos de titular, Leandro Castan, Fernando Miguel, Henrique. Eu basicamente já imaginei que o time do Vasco, mais uma vez, esse é aquele time abatido, aquele time medroso, aquele time covarde. Foi exatamente o que aconteceu. 5, 6 minutos de jogo, a gente já viu o Internacional ali tomando completamente as rédeas da partida, abafando o Vasco, o time do Vasco, como eu falei, retraído, e muita gente falando que os jogadores têm culpa, que o treinador tem culpa. Tem, eu acho que tem muito jogador ali que tá de má vontade. Eu acho que aquela frase que o Vampeta lá atrás falava, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. E eu acho que é isso que tá acontecendo no Vasco hoje. Acho que salários atrasados, confusões políticas, trocas de treinadores acarretam no que a gente vê hoje dentro de campo. Um time completamente desconectado, sem jogadas ensaiadas, completamente espaçado, cheio de buracos, basicamente dependendo ali de um ou dois atletas, o Benítez e o Germancano. E já era de se esperar que, obviamente, o líder da competição fosse vir e ganhar da gente. É triste falar isso demais. Nunca na história que eu tenho com o meu clube eu imaginava que eu pudesse, de alguma forma, esperar que o Vasco perdesse uma partida em casa, dentro do nosso estádio. Mas, enfim, ontem a grande verdade era essa e foi o que aconteceu, né? O Inter ali abafou a gente. É óbvio que a questão da arbitragem do VAR teve uma influência muito grande naquele primeiro gol, né, do Internacional. Ainda assim, eu acho que teve falha da nossa zaga, teve falha do nosso goleiro, que mais uma vez fica travado embaixo da trave, fica preso embaixo ali do gol. Mas enfim, né, com aquela influência, obviamente, ali de o VAR não poder ter analisado o lance, o Inter abriu o placar. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, né, das câmeras e tudo mais. E o Vasco ainda tentou sair ali no desespero, tentou ali de alguma forma ir para cima. O Internacional até se recuou, não entendi muito bem por quê, porque eles podiam ter feito 2, 3, 4, 5 gols se eles quisessem, a grande verdade é essa. Segundo tempo, o Vasco ainda teve um pênalti marcado, infelizmente o Cano acabou perdendo. E no final do jogo o Inter ali numa jogada que eu sinceramente até agora não entendi, já vi aquele gol 10 vezes, Léo Gil, Leandro Castan, o Neto Borges, todo mundo olhando, ninguém fazendo nada, os caras ali parados, simplesmente olhando o ataque do Inter trocar passos, e o Thiago Galhardo, obviamente, ali colocando a bola nas redes, né? Mais um jogador que saiu do Vasco pelas portas dos fundos, ninguém sabe até hoje por que, o motivo, ninguém nunca falou sobre isso, e foi lá, sacramentou, né, a vitória dos caras pra cima da gente. E é isso, cara, nossa situação hoje é uma situação desesperadora, o Vasco no próximo jogo empatando, e o Bahia ganhando do Fortaleza, basicamente a gente está rebaixado, a grande verdade é essa. Ainda temos o Goiás ali que está a 1 ponto do Vasco na tabela, que é o nosso adversário na última rodada, ou seja, o Vasco tem que ganhar basicamente do Corinthians e tem que ganhar do Goiás se a gente ainda tem algum tipo de aspiração para se manter na Série A. E sinceramente, minha expectativa, como é que a gente vai ganhar num Corinthians fora de casa, com esse time que a gente tem hoje? Se fosse 10, 15, 20 anos atrás, eu falo, não, vamos atropelar o Corinthians, e o Goiás então é goleada. Mas hoje, com um time desse de jogadores covardes, com um time desses de jogadores apáticos, com um time desses de jogadores que não correspondem, e como eu falei, quem contratou não foi eles, não foi o Leandro Castanho que falou, vou pro Vasco, tá aqui, ó, vou lá. Não foi quem contratou, não foi Gustavo Torres, Jadson, Paredes, Marco Júnior e tantos outros aí que, porra, Carlinhos, não foi os caras, não foi o Carlinhos que pegou o telefone e falou, tô indo pro Vasco aí, beleza? Não foi empresário, foi presidente, foi diretor de futebol, foi vice-presidente de futebol, que fizeram um time ridículo, né, nesses últimos 3 anos de Alexandre Campelo, e agora com a passagem do bastão da presidência para o Jorge Salgado, que bravateou, que mentiu nas redes sociais descaradamente, falando que ia chegar e já na primeira semana como presidente ia colocar todos os salários em dia, porque ele tinha um aporte financeiro de um banco americano para poder quitar 1/3 ali da dívida inicial do Vasco, e mentiu. Obviamente, na sua última entrevista ele assumiu que não tem nenhum tipo de acordo com o banco americano nenhum, e o Vasco hoje aí basicamente aí quase rebaixado, né? Eu torço, rezo por um milagre aí para que o nosso time não caia para a segunda divisão, porque realmente é muito difícil de acreditar que as coisas melhorariam em 2021, o Vasco disputando uma Série B. Mas enfim, é isso, né? Agora temos aí, como eu falei, Corinthians, Goiás, o Bahia, que é a nossa briga, né, ali pelo rebaixamento. Tem na próxima rodada o Fortaleza, que também tá com 41 pontos ali, se eu não me engano, e na última rodada o Bahia pega o Santos em casa, ou seja, o Bahia aí tá
com a situação para eles mesmos podem resolver e o Vasco não, né? Dependendo do resultado de outros clubes, então situação muito complicada. E agora, entrar no assunto VAR. O que aconteceu ontem foi mais uma vez um desrespeito, foi mais uma vez uma falta de vergonha na cara da CBF, na cara da própria Rede Globo, que de alguma forma tem uma influência muito grande sobre isso. Não mostraram, inclusive, o lance depois diversas vezes. Você pode ter certeza que se o lance fosse contra um Flamengo, fosse contra um Corinthians, contra um time aí que eles babam o ovo à torta direita, eles teriam mostrado esse lance durante o jogo inteiro, teriam feito a linha ali do impedimento, teriam mostrado que o lance, obviamente, era impedido, mas como é contra o Vasco, nada acontece, né? No intervalo de jogo, nada, nem o gol eles mostraram, que obviamente sempre mostram, nos melhores momentos sequer mostraram ali o gol do Internacional. E depois veio uma história que a CBF teria pedido para a Vasco TV tirar uma câmera que estaria ali posicionada, né, na área de escanteio, perto da área de escanteio, por algum motivo. E essa câmera acabou, de alguma forma, atrapalhando a questão do VAR. É uma maluquice, é uma coisa de doido, é uma coisa que, cara, quem manda dentro do Vasco deveria ser o Vasco. Deveria ser a nossa diretoria, deveria ser o nosso presidente, mas não, quem manda no Vasco hoje é quem tá fora do clube. É uma bagunça, como eu falei, é uma desgovernança total. O Vasco não tem nenhum tipo de representatividade em CBF, em STJD, em Federação Carioca de Futebol, em lugar nenhum. O Vasco é tido como piada. E depois do jogo, o Vasco, obviamente, ali, através de seus executivos, foram para Twitter, foram para redes sociais, falaram que estariam tentando, né, a anulação do jogo, entraram, inclusive, com um pedido, né, na CBF, e mais uma vez o Vasco foi motivo de piada. Sabe por quê? Porque o pedido feito à CBF, cheio de erros de português, Salgado, que é o presidente do clube, escrito errado, a data do jogo errada. Então realmente isso aí mostra o despreparo, o desgoverno que é o nosso clube nesse momento. As chances do Vasco conseguir a anulação dessa partida hoje, segundo os advogados que eu conversei ali após a partida, são mínimas de verdade. Ou seja, realmente aí uma situação desesperadora, não tendo mais que depender dos nossos próprios jogos para poder se manter numa Série A, né? E daí já me leva pro último assunto do vídeo aqui que eu queria comentar, né? Essa possível, infelizmente, provável queda do Vasco para a segunda divisão é algo que, na minha opinião, interessa a muita gente. E quando eu digo assim a muita gente, eu não estou falando de pessoas físicas, eu estou falando de organizações. Primeiro, interessa, obviamente, a Rede Globo. Por quê? Primeiro, vai pagar um valor muito menor ao Vasco pelos direitos de televisão. O Vasco tendo uma Série A, o Vasco ganha ali em torno de 100, 110 milhões de reais. Caindo para a Série B, a cota de TV do Vasco vai girar entre 5 e 10 milhões de reais, ou seja, 100 milhões a menos. E a exposição que o Vasco vai trazer para a Globo disputando uma Série B é imensa. São 20 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil que vão estar dando audiência para uma Série B na Sport TV, na Premiere, ou seja, para eles é muito interessante essa queda do Vasco para a segunda divisão. Segundo, para a própria CBF, campeonato da Série B, tendo um Vasco da Gama, para eles é muito legal, porque, como eu falei mais uma vez, aumenta a audiência, a CBF lucra muito com públicos, caso realmente a gente tenha, né, a volta aos estádios aí dos torcedores. Então, para a CBF, para a Globo, maravilhoso. E o pior de tudo, um dos grandes interessados, na minha opinião, de uma possível e provável queda do Vasco para a segunda divisão são as próprias pessoas que estão dentro do Vasco nesse momento. Você me perguntar, Mário, como assim? Você tá maluco? Tu acha que o Salgado, tu acha que a atual diretoria do Vasco tá querendo que o Vasco caia para a segunda divisão? Eu vou falar para vocês, para eles vai ser muito cômodo, sabe por quê? Primeiro, eles já vão ter uma desculpa maravilhosa para falar, putz, essa queda do Vasco para a segunda divisão, isso aí vai atrapalhar os 3 anos de mandato, nosso projeto que a gente tem aí, miraboloso, que não tem porcaria nenhuma, todo mundo sabe, entrou aí pela janela, não sabe nem o que tá fazendo lá dentro do clube nesse momento, Salgado e sua corja, e eles vão ter essa desculpa de falar, não, agora a gente vai ter que reestruturar, vai ter que pegar empréstimos, e aí vem o grande jogada, os caras vão ter que pegar empréstimos milionários, porque a grana da TV que ia entrar 100, 200, 300 milhões de reais por ano aí que o Vasco poderia estar recebendo, não vai entrar mais, então vai abrir um precedente para o quê? Para o Jorge Salgado ir num banco, pedir um empréstimo, pegar um patrocínio com valores muito baixos
e no final das contas o próprio Jorge Salgado já falou que o primeiro dinheiro que entrar no clube vai ser pago para ele próprio, para a dívida que o Vasco tem com ele e com outras pessoas físicas. Ou seja, tá aí exposto o que é o Vasco hoje em dia. É um clube desgovernado, é um clube cheio de interesses particulares e é um clube que é comandado não por vascaínos, mas sim por pessoas que estão fora do clube com interesses que estão lá dentro de, mamar na teta. E o torcedor, os sócios, eles estão aqui, pouco se lixando. Não o torcedor e o sócio tá pouco se lixando, mas as pessoas estão dentro do Vasco e as pessoas que estão fora do Vasco estão pouco se lixando pro que o torcedor e pro que o sócio vascaíno tá sentindo e tá pensando nesse momento. Então, para mim, o Vasco tem duas chances de sair dessa situação cabulosa, terrível, tenebrosa que o clube se encontra nesse momento. A primeira, que eu acho muito pouco provável que aconteça, seria uma união do torcedor vascaíno, dos sócios vascaínos, para poder, de alguma forma, tomar o poder do clube. Quando eu digo tomar de verdade, convocar uma assembleia extraordinária, tirar todos esses conselheiros, acabar com essa história de benemérito. Os caras me odeiam, eu tô pouco não vou nem falar a palavra, mas eu tô pouco me lixando pra esses beneméritos. Já fizeram coisas pro Vasco no passado? Fizeram, mas hoje acabou, meu irmão. Hoje isso aí tá ultrapassado. O Vasco é um clube que vive numa década de 1950, 1940 e a gente tá em 2021. E o Vasco só afunda e os outros clubes só prosperam. Você vê hoje um Flamengo organizado, você vê um Atlético Mineiro organizado, você vê aí um Palmeiras organizado e o Vasco só indo pro fundo do buraco. Então quando eu digo que era importante uma união, e é importante uma união, eu acho que é cabível, é difícil, é muito difícil, é provável, eu acho que é muito improvável, porque até hoje a gente não vê essa união, a gente muito pelo contrário, vê briga, vê confusão, vê porradaria, vê as pessoas se xingando, e eu, graças a Deus, boto minhas mãos pro céu de eu ter esse canal aqui junto com vocês e a gente poder de alguma forma lutar, da gente poder se unir e tentar fazer alguma coisa. Eu tô disposto a ter essa união com outros vascaínos que estejam também dispostos, então contem comigo. E uma outra possibilidade seria uma intervenção judicial para que limpasse o Vasco. Tirasse presidente, tirasse conselheiros, tirasse beneméritos, fizesse um novo Vasco a partir do zero, tomasse ali, fizesse uma intervenção ali durante 3, 6 meses, convocasse novas eleições gerais dentro do nosso clube, com sócio torcedor, tendo direito a voto, e aí sim, um Vasco limpo, como já aconteceu, por exemplo, no Bahia, por mais que o Bahia esteja brigando para não cair para a segunda divisão nesse ano, os caras têm um clube estruturado, os caras têm um clube ali que financeiramente hoje tá plausível e, obviamente, montaram um time fraco, mas não estão aí com essas necessidades, com essas situações horrendas que é o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje em dia. Então, triste, chateado, Vasco prestes a cair para uma segunda divisão pela 4ª vez, vamos ser motivo de chacota de novo. Flamengo, Fluminense, outros grandes clubes de futebol brasileiro. E o que o torcedor tem que fazer? Cara, nesse momento, pra mim, a única coisa é se unir. Independente se você torce pra Salgado, independente se você torce pra Leven, independente se você torce pra Eurico. Acho que se o torcedor do Vasco não entender que o problema é muito maior do que essas pessoas que estão lá dentro, o Vasco vai afundar e provavelmente vai ficar em Série B, de repente Série C. O futuro do Vasco é realmente um futuro muito, muito obscuro se nada for feito ainda agora. Então tá dado o recado, peço pra galera mais uma vez aí deixar nos comentários sua opinião. Tô triste, tô chateado, como eu falei, tá difícil de dormir, tá difícil de pensar em sair na rua pra ser motivo aí de zoação, né, dos meus amigos, de outras pessoas que obviamente hoje me reconhecem na rua e me sacaneiam pra cacete, mas como vascaíno, isso aqui eu carrego no peito, na pele e não vou deixar de brigar, não vou deixar de lutar e eu conto com a ajuda, eu conto com você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro. Não ache você que se você tá em Manaus, se você tá no Espírito Santo, se você tá na Bahia, se você tá no sul do Brasil, que você não pode fazer, porque pode sim, e você é muito importante nessa luta pelo futuro do nosso clube. Demorou? Grande abraço, saudações vascaínas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do aplicativo OneFootball, para quem puder, quem quiser aí fazer o download do aplicativo, corre lá, mais uma vez aqui, um aplicativo muito legal, que ajuda aqui também o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais, então corre lá, descrição do vídeo, primeiro comentário, conto também com a ajuda de vocês. Grande abraço, saudações vascaínas, desculpa pelo desabafo, pelo longo vídeo aqui, mas era preciso colocar isso para fora nesse momento que o Vasco tá vivendo realmente uma crise interminável e somente, eu digo somente, o torcedor e o sócio vascaíno pode mudar isso aí de uma vez por todas. Tamo junto, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!